Obrigada, professora Cristiane, por conceder a entrevista É um para a SBF. E eu a parabenizo mais uma vez pela premiação, né, que você recebeu. E tem algumas perguntas aqui. Uma delas é que, geralmente, né, nos cursos de física, ainda a gente vê mais homens. Como é que foi sua decisão para cursar física e seguir a carreira como pesquisadora? Na verdade, começou bem cedo. Eu tinha 13 anos de idade. Eu morava no interior de São Paulo, em Paraguaçu Paulista. E durante uma aula de ciências, o professor deu uma brincadeira para a gente. Ele deu um plano inclinado para calcular como é que uma partícula desce e para a gente tentar calcular que essa aceleração não depende da massa. Esse é o problema do Galileu. Só que, na época, a gente não tinha nível para conseguir fazer esse cálculo. Mas ele deu para ver o que ia acontecer. E eu comecei a calcular, e, de repente, ele estava andando pela classe, ele chegou atrás de mim, e ele viu que eu tinha a massa no numerador e a massa no denominador. Quer dizer, que eu ia concluir que não dependia da massa. E ele ficou tão excitado, ele começou a gritar, você conseguiu, você conseguiu. Eu não sabia o que eu tinha conseguido, eu não sabia se era importante, mas eu perguntei para ele se eu quisesse ter uma profissão onde eu fosse brincar com esse tipo de coisa, que profissão eu deveria ter? E a resposta foi física. Não tinha nenhum físico na minha cidade, eu não conhecia nenhum físico, né? Mas ficou na minha cabeça que é isso que eu quero fazer, eu quero brincar com esse tipo de equação. E eu decidi que eu ia ser física aos 13 anos de idade. Na época, meus irmãos mais novos, um queria ser domador de circo para lidar com os leões, e o outro queria ser bailarino, porque ele viu alguém levantando as mulheres assim, ele era muito malicioso, ele achou aquilo fantástico. E para os meus pais, estava tudo no mesmo nível de absurdo, né? Mas na minha cabeça era uma coisa muito clara. Então, eu resolvi que eu ia ser física, e aí tinha um longo caminho para chegar lá, mas eu consegui. Que bom, né? Foi muito legal, E como que você identifica ainda hoje, né, a desigualdade de gênero entre os cientistas, né? Não sei se você conseguiu perceber isso aí no exterior, ou notou mais forte aqui no Brasil ainda? Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu comecei o bacharelado em física na Unicamp, acho que nós éramos 70 alunos e acho que éramos 8 mulheres nos 70. Só que quando a gente terminou, nós éramos 15, 7 mulheres e os outros homens, né? Os 8 homens. Então, foi muito interessante, porque embora as mulheres fossem muito poucas em termos de porcentagem no início, elas eram quase metade no final. E todas fizeram carreiras maravilhosas, têm carreiras brilhantes, de todas essas que se formaram juntas, né? Mas uma coisa que é muito interessante, eu só me dei conta quando eu saí do Brasil, embora não existam muitas mulheres fazendo física no Brasil, a gente não sente nenhuma diferença em ser mulher durante o estudo ou tudo isso. E isso aqui na Europa é muito pior. Ninguém imaginaria, né? E as pessoas ficam sempre falando, os homens no Brasil são machistas. Não é verdade. Não é verdade, porque no Brasil, se você ganha uma posição de professora, por exemplo, ou se você não ganha, nunca me passaria pela cabeça de me perguntar eu ganhei ou eu não ganhei porque eu sou mulher. Era extremamente natural. A gente tinha mulheres que eram MS5 e que davam um exemplo, mas aqui não. Aqui é muito pior, muito mais grave. E aqui você sente a discriminação. E quando eu falo aqui, eu estou falando da Europa, as porcentagens são menores do que no Brasil, hoje em dia. Não existe, por exemplo, se eu pego acima da minha geração no meu instituto, quem é a mulher que eu posso dizer que foi importante? Não tem, ninguém. A gente está realmente abrindo o caminho. A minha geração de professoras aqui na universidade, eu sou a segunda mulher que foi full professor na Holanda.
E a primeira é uma espanhola que veio de Oxford. E nós somos todas quase importadas, tem pouquíssimas holandesas. E eu imagino que a razão seja porque no Brasil a gente precisa, como os salários são baixos, as mulheres e os homens têm que trabalhar. É impossível uma mulher se dar ao luxo de ficar em casa sem trabalhar, né? E a carreira acadêmica não é uma carreira que dá para você fazer trabalhando a 40% ou 60%. É mais difícil. Você tem que trabalhar a fundo, 100%. E aqui, quando as mulheres têm filhos, e, por exemplo, na Suíça, muitas vezes, a esposa do meu ex-professor, ela tinha doutorado na Politécnica de Zurique, pós-doc em Cornell, e ela fez a opção de ter filhos e de não trabalhar por uns anos. Isso, no Brasil, é impossível. Você não tem essa opção. Você não vive com um salário. Você tem que trabalhar, né? E acaba sendo bom para as mulheres. Mas aqui, em alguns países na Europa, existe essa possibilidade de não trabalhar. As creches são caríssimas, elas não têm muita possibilidade de ter alguém em casa ajudando a cuidar das crianças. E o resultado é que as mulheres caem fora da carreira acadêmica muito frequentemente, o que é um pecado. Mas nós estamos tentando implementar uma série de medidas atualmente para tentar manter a mulher na carreira acadêmica e ajudá-la a chegar até o topo. É um problema que se discute muito frequentemente aqui na Europa, nesse momento. Atualmente, aqui no Brasil também está começando a discutir mais esse assunto, né? Tanto é que algumas universidades elas estão promovendo, né, esses projetos que incentivam meninas de ensino fundamental, ensino médio, geralmente de escola públicas, para irem até as academias, a universidade, e conhecer, né, como é que é o trabalho de uma cientista, como é a carreira acadêmica, e como é que você vê essa iniciativa, assim, ela pode, sim, trazer uma geração de novas mulheres, assim, dentro da ciência? A gente espera, né? Porque claramente a gente tem uma outra maneira de fazer do que os homens, a gente vê coisas diferentes, a gente age de uma forma diferente e o ambiente fica muito mais rico quando você integra as diferentes formas de pensar. Não só pelo fato de ser mulher, mas também pelo fato de ser uma estrangeira. No momento em que você diversifica o meio acadêmico se enriquece, porque você vai ter o mesmo problema sendo analisado por um grupo onde cada um vê coisas diferentes. Então, a questão da diversidade, não só com relação ao sexo, mas com relação também à cultura, ao background, à origem da pessoa, é uma coisa muito importante. E as pessoas têm consciência da riqueza que isso vai trazer no momento em que ela se torna mais inclusiva. E você consegue incluir todo mundo. Isso é uma parte muito importante. Com certeza. Eu quero também que você fale como é que foi para você, né, que uma cientista mulher receber esse prêmio né, que eles dão da Sociedade Europeia, né? Como é que foi para você receber esse prêmio? O que significou, assim, num todo da sua carreira? É um prêmio que me toca o coração muito profundamente. A Sociedade Europeia de Física, ela é maior do que a Comunidade Europeia. Ela envolve 41 países. Quer dizer, é um prêmio muito grande, porque é toda a física, né? Não é só a minha área, é qualquer área da física, e 41 países podem nomear os candidatos. Então, assim, é uma coisa que é muito grande. Mas a razão principal porque esse prêmio me toca tanto é porque ele carrega o nome da Emineta. E a Emineta é alguém... Eu dei muitas aulas sobre ela. E quando eu fui aprender sobre a vida da Emineta, cada vez que eu falo dela, eu choro. Eu estou preparando a aula, é uma aula que eu já dei no ano anterior, 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas sempre me toca muito. Porque, primeiro, ela foi um dos grandes gênios da humanidade. Ela era matemática, mas ela teve esse insight que acabou sendo essencial para a física, que é a ideia de conectar simetrias com leis de conservação.
Você olha para um sistema, você não precisa saber dos detalhes. Você olha quais são as simetrias e você vai saber o que se conserva, a energia, o momento ou outras coisas, que hoje em dia se estendeu, por exemplo, para a área de isolantes topológicos. Você consegue classificar todos os isolantes topológicos baseados em dimensão e simetrias que são obedecidas ou não. Então, é uma visão realmente assim de pássaro. Você vê a coisa de cima e você consegue saber muito do sistema com muito pouca informação. É uma coisa maravilhosa. E o trabalho dela foi fundamental para muitos teóricos. Quando ela faleceu, o Einstein escreveu um artigo no New York Times falando da importância do trabalho dela. Então, foi uma mulher que os grandes gênios que conviveram com ela reconheciam claramente a importância do trabalho dela. Só que, como foi no início do século passado, ela estava na Alemanha e mulheres não podiam ser professoras. Então, ela nunca teve um cargo, ela nunca recebeu um salário. E ela passou a vida fazendo pesquisa de altíssimo nível, dando aulas no nome de um homem. Tinha que um homem assinar para ela poder dar aula, supervisionando alunos no nome de um homem. E esse homem era um amigo que ajudava ela porque sabia da competência. E para sobreviver, essa mulher, toda a família dela, tios, tias, pais, tiveram que dar dinheiro e botar no banco para ela ter o que comer. Porque, embora ela tenha trabalhado a vida inteira tanto, ela nunca pôde nem se sustentar sozinha. E o único crime era ser mulher. Nossa. Duro, né? É duro. É pesada a história, né? Pesado. Mas a coisa mais linda dela é ela nunca foi amarga, ela nunca se revoltou. Ela entendia que era parte de um processo histórico. Ai, eu choro. Eu não consigo nunca falar dela sem chorar. Me toca muito. Mas ela consegue entender que ela não traz nenhuma amargura, nenhuma revolta. Ela é feliz. Então, eu acho que isso é uma coisa linda que ela ensina a todas as mulheres. Ainda que tenha mobbing, ainda que tenha dificuldades, passa por cima, ignora e continue indo. É lindo mesmo. É muito lindo. É. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar, além dessas que eu perguntei, para encerrar? Talvez sim. Para os brasileiros em geral, não só para as brasileiras. Se a gente pensa em termos de minorias em geral, do tempo em que eu morava no Brasil, eu sempre tinha a sensação de que o que eu fazia não era importante o suficiente, que eu não era boa o suficiente. Como a gente tem uma tendência a se diminuir. Pelo fato de não ser um país muito rico, que não faz parte da Europa ou dos Estados Unidos, a gente deixa essa sensação nos impregnar, como se o que a gente fizesse também fosse inferior. E não é verdade. A física do Brasil é linda, existem físicos fantásticos. A gente faz coisas lindas no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que, embora o país passe por dificuldades, nesse momento é um momento muito difícil, o que a gente faz no Brasil a nível individual é muito bom, pode ser muito bom, e a gente tem que ter essa consciência. E ter essa consciência de grupo para a gente estimular um ao outro, para a gente crescer juntos e para promover os brasileiros. Porque existe, às vezes, uma tendência em que a gente é muito crítico uns contra os outros. Né? E quando eu vejo, por exemplo, como a França se une, vamos tentar nomear um prêmio Nobel. Essa é a vez de quem? É aquele. E, em uníssono, todos eles vão sempre dizer o mesmo nome e falar das qualidades dessa pessoa. Eu acho que falta um pouco de lobby no Brasil para a gente se reforçar um ao outro e crescer juntos na física e em geral, na ciência em geral. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sim, com certeza.